E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu gostaria de trazer um vídeo não tão interessante assim. Quem sabe seja até um vídeo muito triste para algumas pessoas, mas são coisas que acabam acontecendo para todo investidor, principalmente um investidor que está começando. Vou trazer uma lista de 10 empresas e 10 situações onde muita gente nesses últimos anos perdeu dinheiro na bolsa de valores. Ou seja, vou trazer aquelas empresas que todo mundo estava recomendando, que grandes influenciadores, grandes investidores estavam recomendando e acabaram trazendo só prejuízo e dor de cabeça para os investidores. Lembrando que nada nesse vídeo se trata de uma recomendação de compra, manutenção ou venda de ativos. Às vezes, esses ativos que foram recomendados ou que foram ditos por essas pessoas que influenciaram diversos investidores podem até se recuperar daqui para frente. Não é todos que destruíram valor e que não tem mais solução. Alguns ativos podem sim ter solução nessa lista. E o 10º caso que eu vou trazer para vocês são os IPOs como um todo. Quem não se lembra que em 2020 e 2021, depois da pandemia ter despencado a cotação de várias empresas, depois de alguns meses, depois de que toda essa notícia do Covid ter passado, as empresas acabaram se recuperando muito forte. Muito se deveu também à queda de juros. Ou seja, os juros caíram para 2% para acelerar a economia, já que ela estava parada devido à pandemia. Isso acabou fazendo com que algumas empresas subissem muito mesmo depois da queda da pandemia e chegassem nos seus tops absolutos de cotação. Então, muitas pessoas que não entendiam nada de bolsa de valores compraram na queda e viram suas ações subirem em poucos meses, acharam que investir na bolsa era a coisa mais fácil do mundo. É só comprar quando cai e depois sobe. Simples assim, sem analisar nada sobre as ações. Foi aí que entrou uma gama de IPOs logo após, em 2021, onde as ações do consumo doméstico chegaram às suas máximas. Então, com toda essa narrativa de e-commerce e tecnologia, muitas pessoas caíram nessa ladainha do e-commerce, investindo em empresas de e-commerce ou que estavam ligadas ao e-commerce, pensando que não haveria mais consumo presencial em nenhum tipo de empresa. Então as ações ligadas a esse setor subiram muito. Junto com isso vieram diversos IPOs ligados à tecnologia, ou seja, empresas que tinham alguma leva voltada para esse assunto aproveitaram fazer IPO já que os múltiplos estavam lá em cima. Muitas pessoas acabaram investindo, entraram no oba-oba e hoje estão tendo prejuízos gigantescos. Mais de 90% das empresas que fizeram IPO estão praticamente custando menos do que no IPO e a maioria caindo mais de 60%, 70%, algumas caindo 90%. Portanto, muitas pessoas perderam dinheiro. Algumas empresas acabaram até fechando capital nessas listas e algumas estão simplesmente mortas, dando prejuízo atrás de prejuízo e destruindo o dinheiro de diversos investidores. Então esse é o 10º caso. Não se trata de uma empresa só em específico, mas se trata dos IPOs como um todo que surgiram nesse tempo. E o 9º caso que eu vou trazer é o caso da Oi, a Oi BR3, que não sei como ou porquê saiu um boato no mercado de que a empresa estaria saindo da recuperação judicial que já fazia tempo que estava acontecendo. A empresa estava custando muito pouco, era praticamente uma penny stock na época, custando centavos, ou seja, atrai muito a atenção de pessoas que têm pouco dinheiro ou que não entendem sobre investimentos, achando que comprar mais ações custando centavos tem mais chance, ou que a empresa está barata simplesmente por estar custando centavos. Saindo o boato também que a saída da recuperação judicial faria com que as ações da Oi disparassem de preço. Muitas pessoas caíram nessa história. Até pessoas ligadas à minha família que não entendem de investimento vieram para mim falar sobre o assunto da Oi. Todo mundo investia em Oi. Eu comentava em alguns sites
em alguns vídeos do YouTube, eu vi os comentários das pessoas falando que iam ganhar muito dinheiro, enfim, e de fato as ações da Oi em algum período até subiram, deram uma reagida, mas depois que atingiram o seu pico ali por 2021, daí para frente foi queda atrás de queda, e a ação fez alguns grupamentos pelo caminho, destruindo os ganhos dos investidores que estavam ganhando e trazendo prejuízos para a maioria dos investidores de Oi, que por incrível que pareça ainda existem investidores que ainda acreditam numa empresa que tem uma das maiores dívidas e um dos maiores prejuízos da Bolsa. E o oitavo caso que a gente vai trazer é um caso com relação ao mega investidor Luiz Barsi. Luiz Barsi nunca recomenda ações, só que ele costuma falar e enfatizar investimentos que ele está fazendo. E quando cai a notícia no mercado que ele está investindo em uma empresa, geralmente o mercado acaba caindo nessa história pelo fato de ele ser um grande investidor e um investidor bem sucedido. Então mesmo que ele invista muito pouco dinheiro, uma parte muito insignificante do seu patrimônio, as pessoas se empolgam e colocam muito mais do que deveriam, copiando o mega investidor. E o investidor falou no ano de 2019, 2018, por aí, que ele estaria comprando ações da Paranapanema, uma das maiores empresas, se não a mais dominante da parte de cobre, da produção de cobre no Brasil. Ele veio com uma narrativa, dando seus motivos para estar comprando as ações da Paranapanema, e muitas pessoas acabaram seguindo essas instruções. Até o Primo Rico fez um vídeo logo após, falando sobre a empresa e visitando a empresa, e fez um pequeno aporte na Paranapanema também. Muitas pessoas seguiram a mesma leva, a mesma onda, investiram também, e não precisa nem falar que a empresa despencou muito e é também uma das piores empresas da Bolsa, com patrimônio negativo e uma dívida quase que impagável. Sem dúvida nenhuma, uma das empresas que pior performou nos últimos anos, e muitas pessoas investiram nela e hoje estão com prejuízos muito grandes na Paranapanema, PEMAN 3. E o sétimo caso que eu vou trazer aqui para vocês também é envolvendo Luiz Barsi, um mega investidor. Só que dessa vez o seu investimento em IRB, na IRBR3, onde ele investiu depois de uma queda muito forte que a empresa estava tendo, devido a toda a fraude contábil que a gente descobriu que estava acontecendo na empresa. Passou-se um tempo, a empresa caiu bastante, depois dela cair muito mais, Luiz Barsi começou a comprar no que era mais ou menos uns R$5 daquela época. Só que esses R$5 acabou caindo muito mais, a empresa dividiu por 2, depois fez um grupamento e a empresa acumula uma queda muito grande desde o ponto de entrada ou o ponto que foi anunciado que o Barsi estaria na empresa. Muitas pessoas que copiaram o mega investidor hoje estão acumulando prejuízos. A empresa pode se recuperar, pode disparar de preço em algum momento e ele ganhar muito dinheiro, e esses investidores também. Mas até o momento presente que eu gravo esse vídeo, a situação é de perca. E a sexta situação que eu vou trazer aqui no nosso vídeo é com relação a Rafael Ferri. Ali por 2020, depois da pandemia, ele fez também vídeos recomendando ações de outras empresas. Não é bem recomendando, mas eu não sei bem o que aconteceu. Só sei que muitas pessoas investiram nessas empresas devido aos comentários desse influenciador Rafael Ferri. Eu vejo que hoje muitas pessoas estão indignadas por terem investido nessas empresas, que é a Via Varejo da época e a Cogna. Então ele falava VAR não sei o que, Conga não sei o que. Eu não sei porque eu não estava presente nessas recomendações, nesses investimentos. Eu só sei que esses investimentos não deram muito certo e todas essas empresas acabaram tendo apenas queda e trazendo grandes prejuízos aos investidores que seguiram esses conselhos. Obviamente que ele não tem a obrigação de acertar tudo que ele faz, e nem os outros investidores que falam sobre investimentos, etc. Só que, infelizmente, muitas pessoas
levam tudo como recomendação e acabam investindo e seguindo o passo dessas pessoas mais influentes. E essas pessoas acabam tendo prejuízos muito grandes devido a esse tipo de atitude. Agora vamos para o quinto caso, que é o case da Magalu. A Magalu, para quem não se lembra, estava despencando muito forte do seu IPO até 2015, no período onde estava acontecendo aquela crise durante o governo Dilma, que era muito forte e estava devastando empresas de todos os setores. A Magalu também estava numa situação muito difícil naquela época, ela ainda era a Magazine Luiza da época, e os únicos investidores que tiveram coragem de investir foi a equipe do Alasca, junto com Breda e Luiz Alves, que aproveitaram comprar as ações da empresa quando elas estavam no fundo do poço, depois de terem feito visitas na companhia e observado que não era tão ruim como o mercado pensava. Eles acabaram ganhando muito com esse investimento, porque a ação destravou um valor muito grande. Imaginem, era uma empresa que todo mundo dizia que ia quebrar e conseguiu se mostrar uma empresa forte e dar resultados ao longo do tempo, se tornando uma empresa queridinha do mercado depois de ter subido muito, mas muitos por cento. Até que ela chegou num topo ali por 2020 de mais de R$26 daquele preço da época. A empresa acabou despencando depois desse topo mais de 90%. E pelo fato de ela ser uma empresa queridinha do mercado, muitas pessoas estavam posicionadas nessa empresa. Diferente de outras empresas que caíram muito, que ninguém conhecia, era uma empresa queridinha do mercado, que todos estavam posicionados, todos gostavam, falavam muito bem da empresa e tinha um valor de mercado que chegava perto de grandes empresas de setores muito mais fortes. Tamanha a valorização da empresa. A empresa praticamente se multiplicou por 1000 quase. Só que depois que ela começou a cair, alguns investidores acabaram baixando o preço médio e acabou não dando muito certo. O preço médio foi se tornando cada vez mais baixo, mais baixo, mais baixo. E hoje a empresa tem uma queda de mais de 90% com relação ao seu topo, ou seja, a empresa vai ter que subir muito ainda só para recuperar o dinheiro perdido desses investidores que estão presos na Magalu. E o quarto caso que eu vou relatar para vocês tem ligação com o primo rico. Não significa que ele recomendou nada, mas muitas pessoas acabam se influenciando por ele ter uma influência muito forte na questão do mercado financeiro, conteúdos de educação financeira, etc. Que foi seu investimento em alguns IPOs. No caso, isso envolve também os IPOs que eu falei no 10º caso desse vídeo, mas são casos um pouco mais pontuais, um pouco mais específicos, que foi quando ele entrou em Cash 3, na Melius, e também na Espaço Laser, ESPA 3, duas empresas que ele entrou ali no IPO, muito perto do IPO, e que, como a maioria dos IPOs daquela época, 2020, 2021, acabaram subindo no início para depois despencarem de preço. Então, Cash 3 e Espaço Laser se tornaram recomendações muito fortes dentre alguns investidores, pessoas que assistem e querem copiar o que ele está fazendo. Lembrando que não é nada de nenhum tipo de recomendação, mas acabou contaminando, a propaganda acabou sendo muito boa, muitas pessoas se posicionaram em Cash 3 e em Espaço Laser e hoje têm prejuízos muito grandes, estão perdendo muito dinheiro, tendo se posicionado em momentos não tão interessantes. Ainda mais Cash 3, que ficou um bom tempo subindo e multiplicando de preço, fazendo com que muitas pessoas achassem que a alta era infinita. E como a maioria das ações, a alta nunca é infinita, a empresa acabou despencando depois, trazendo prejuízos, assim como o Espaço Laser, que foi um pouco menos... foi um movimento um pouco menos forte de entrada de participantes do que foi em Cash 3. E o terceiro caso que eu vou trazer para você são os meme coins. Não tem ligação direta com ações, que é o assunto principal desse canal, mas muitas pessoas acabaram entrando em meme coins, que são aquelas criptomoedas meio que paródias, assim, meme coins que são trazidos para muitos investidores desavisados, que não entendem muito do universo de criptomoedas.
Eu confesso que eu não entendo absolutamente nada sobre Bitcoin e Ethereum e nenhum tipo de criptomoeda. Eu não entendo o que está por trás de toda essa valorização, portanto, pelo fato de eu admitir essa minha ignorância, prefiro ficar longe de criptomoedas. Você pode ganhar muito dinheiro investindo nela, eu recomendo e torço que muitos investidores ganhem muito dinheiro com criptomoedas, mas como eu não entendo do assunto, eu prefiro não investir. Só que existiram, junto com essas algumas cripto meme coins, que são basicamente piadas baseadas em memes, onde são criadas criptomoedas de basicamente tudo. E algumas dessas criptomoedas caíram tanto de preço e umas até sumiram do mapa, trazendo grande prejuízo para investidores que preferiram investir nessas criptomoedas, meme coins, em vez de investir no Bitcoin. Então, alguns participantes perderam dinheiro com essa brincadeira. E o próximo caso que eu vou trazer para vocês é com relação às NFTs, que hoje não tem o mesmo valor de antigamente. Todo mundo falava das NFTs. Alguns conhecidos meus também estavam envolvidos com tudo isso. Eu confesso que quando eu vi que o Neymar gastou aquele dinheiro por causa daquela imagem daquele macaco, eu achei a coisa mais idiota do planeta. Só que todo mundo falava muito bem daquilo e achava uma coisa interessantíssima. Enfim, cada maluco com a sua maluquice. Hoje ninguém mais está falando sobre NFTs. Nem sei o que está acontecendo, eu já nem sabia na época porque eu preferia ficar longe desse tipo de assunto que eu não domino. E o primeiro caso que eu vou trazer para vocês é o caso das Americanas, onde não teve nenhum tipo de propaganda, nada do tipo para investir na empresa, só que pelo fato da empresa ter um histórico muito longo, ser uma empresa que já existe há muito tempo na bolsa, ela tinha números até que na época ali, antes da fraude, interessantes. Obviamente descobrimos depois que eram números falsos, mas dado que a situação da empresa não estava tão ruim, muitos investidores estavam aproveitando a queda, já que a empresa custava mais ou menos R$120 em termos proporcionais no seu topo histórico e tinha caído para mais ou menos R$13, R$16. Então pense, é uma queda muito forte, a ação caiu estava caindo mais de 90%. Então, as pessoas que olharam isso, olharam como uma oportunidade, né? A empresa estava caindo, os números não eram tão ruins assim. Então, muitos investidores estavam se posicionando nessa empresa para aproveitar a virada, quem sabe uma queda nos juros, fazendo com que empresas de varejo subissem. Essa era a ideia da época. Só que quando veio a notícia que Sérgio Rial estaria entrando como novo CEO da empresa, a empresa subiu de preço em poucos dias. Eu lembro que subiu quase, 30%, quase 40% em poucos dias com essa notícia, já que um CEO competente estava chegando na empresa para reestruturá-la. Isso atraiu mais investidores ainda, muitas pessoas ficaram felizes com essa notícia, só que quando foi descoberta a fraude, eu lembro que eu acordei e a empresa estava em leilão na Bolsa de Valores, caindo mais de 90%. Ou seja, as pessoas não tiveram nem sequer oportunidade de vender nesse processo de queda. Elas simplesmente acordaram com sua ação caindo mais de 90%. Então quem tinha um posicionamento muito grande nessa empresa acabou tomando no furico. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Muito obrigado, até o próximo vídeo aqui do nosso canal.